Olá, pessoal. Tá todo mundo vendo? Então, vamos fazer o Guru Yoga, 2 vezes em tibetano, 1 vez em português. Para mim está E... aparecendo Não só está a na lista tela. de PDFs que você tem. Ah, É é? verdade. Não abriu Não o está Guru aberto, Yoga, não. Não abriu, não? Não. não. A minha aqui abriu. E agora? Esse é dedicação. Guru Yoga lá abaixo. É um Não, abaixo, é. não, Guru Yoga é o primeiro, é a primeira, eu tô com ela aqui. Aqui Hum, na minha tela está no segundo lugar e não abriu também nenhum deles, não. né? Oxente. Ah, tá no E agora? Peraí. Tá no Guru Yoga? Não. Não, ainda não abriu. Oh my God. Isso acontece comigo também várias vezes. Não sei o que que é. Ah, tá cheio de... Denise, podemos fazer em português, talvez? Não. Estão visualizando? Sim. Abriu. Guru Yoga, né? Abriu. É. Pronto. Não foi barbeiragem minha, não, viu, gente? Foi aí com o computador mesmo. Então, vamos lá. Jisudewa Chempe Podran Dudrin Chen Sawe Amala Sowa De Sanje Sensu Temparimpo Cherangorangi Chepadinji Lote Sudewa Chempe Podran Dudrin Chen Sawe Lama La Soa De Sanje Sensu Temparimpo Cherangorangi Chepadinjilo. Da coroa na minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Refúgio interno. O centro da corpo, o centro da mandala vitoriosa, nosso próprio corpo. Fonte de todas as qualidades positivas sem exceção. É a vastidão dentro dos 3 canais e os 5 chakras. Tomo refúgio neste corpo de vacuidade. Fala. Todas as nuvens reunidas de sofrimento e miséria são totalmente dissipadas pelo vento de sabedoria, revelando a vastidão não elaborada, primordialmente pura do céu.
tomo refúgio neste corpo de luz. Mente. Do pavilhão das 5 luzes de sabedoria, raios das esferas não duais de luz emanam, eliminando as teias de escuridão da ignorância. Tomo refúgio neste corpo de grande bem-aventurança. Ok. 19 pessoas. Deixa eu ver que eu ainda não falei. Silvaninha, Charles, Jandina tentando se conectar. Marco Aurélio, Cida, Marília. Boa noite, Marília. Seja bem-vinda. Lúcia, Maria Lourdes, Sandra, já falei. Então vamos começar, né, gente? Vamos começar a fazer a leitura. A gente faz daquele mesmo modo, né? Quem tiver a motivação de ler, fica aberto, né? Para cada um ler um trecho, ou quem se sentir, né, motivado, pode se candidatar, né? E agora que eu já perdi o... Aqui. Ai, meu Deus do céu. Cadê o livro? Eu estava com ele aberto. Estão visualizando aí, gente? O livro? Não. Não, ainda não. A gente visualiza só seus arquivos. É. Ele está aqui para mim aberto. Não sei o que é que está acontecendo hoje. Acho que é só mudar a janela, não é não? E agora? Agora sim. Tá? Sim. Eu fiz a mesma coisa. Hoje foi um pouco diferente aqui. Mas enfim, vamos lá. Então a gente vai começar hoje o capítulo 1, né? O experimento. Os seres que pior respiram no reino animal. Ok. Então, tem algum voluntário para ler? Eu Não? posso ler Vamos lá, a Nicolina, minha. você. Vamos lá. Então, gente, a gente vai lendo. Se alguém tiver alguma observação, algum comentário, a qualquer momento pode fazer, pode perguntar, pode, né, comentar, como está aberto, está livre para a gente, para o estudo poder fluir, né? E todo mundo participar e também falar sobre algo naquele momento que está acontecendo, não deixar para depois, que tem muito conteúdo, então a gente já
discute ali naquele momento. A proposta é essa, tá certo? Mas também fiquem à vontade se quiser deixar seguir, tá bom? Então vamos lá, Nicolina. Os seres, Capítulo 1, os capítulo seres 1. que pior respiram no reino animal. Pálido Isso. e afobado, o paciente chegou às 9h32. Homem de meia idade, 80 quilos, falante e simpático, mas visivelmente ansioso. Dor nenhuma, fadiga leve, nível de ansiedade moderado, medo relacionado à progressão e sintomas futuros alto. O paciente relatou que foi criado em um ambiente moderno, próximo da cidade. Começou a tomar mamadeira aos 6 meses e o desmame foi feito com comida industrializada de potinhos. Essa dieta de alimentos moles atrapalhou o desenvolvimento ósseo em suas arcadas dentárias e cavidade nasal, levando à congestão nasal crônica. Aos 15 anos, o paciente tinha uma dieta de alimentos ainda mais macios e processados, consistindo principalmente de pão branco, suco de frutas açucarados, vegetais enlatados, rosbifes, sanduíches prontos, tacos de micro-ondas e sorvete. Sua boca ficou tão subdesenvolvida que não acomodava os 32 dentes permanentes. Os incisivos e os caninos cresceram tortos, exigindo extrações, aparelhos fixos e móveis e aparelho extrabucal. 3 anos de ortodontia tornaram sua pequena boca ainda menor, de modo que sua língua não cabia mais entre os dentes. Quando ele a colocava para fora, o que costumava fazer eram visíveis as marcas dos dentes nas laterais da língua, o que indicava que ele roncava. Aos 17 anos, todos os dentes do siso foram removidos, o que diminuiu ainda mais o tamanho de sua boca e aumentou os riscos de desenvolver o engasgo noturno crônico, conhecido como apneia do sono. Dos 20 aos 30 anos, sua respiração ficou mais difícil e disfuncional, e as vias aéreas ficaram mais obstruídas. Seu rosto continuaria com um padrão de crescimento vertical que o deixou com os olhos caídos, as bochechas flácidas, a testa inclinada e o nariz saliente. Essa boca, essa garganta e esse crânio atrofiados e subdesenvolvidos, infelizmente, são os meus. Estou deitado na maca de exame do centro... Aqui ele falando, né? Do paciente. Sim, sim. Não são os meus, não. Estou deitado na maca de exame do Centro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Departamento de Otorrinolaringologia de Stanford, olhando para mim mesmo, olhando para dentro de mim mesmo. Nos últimos minutos, o Dr. Jaikar Nayak, cirurgião de nariz e garganta, me examinou cautelosamente com uma câmera de endoscópio pelo meu nariz. Ele foi tão fundo na minha cabeça que a câmera saiu do outro lado da minha garganta. Ave Maria. Diga, e disse ele. Nayak tem cabelos pretos, usa óculos quadrados, tênis de corrida acolchoados e jaleco branco. Mas não estou olhando para as roupas nem para o rosto dele. Estou usando um par de óculos de vídeo que transmite ao vivo a jornada pelas dunas onduladas, pelos pântanos alagadiços e pelas estalactites dentro das minhas cavidades severamente danificadas. Estou tentando não tossir, engasgar ou vomitar quando o endoscópio vai descendo um pouco mais. Diga, e repete Nayak. Eu digo e assisto ao tecido macio ao redor da minha laringe, rosa, carnudo e coberto de saliva. Ele abre e fecha como uma flor de Georgia O'Keeffe em stop motion. Não se trata de uma viagem prazerosa. 25 sextilhões de moléculas, que são 250 com 20 zeros depois.
fazem a mesma viagem 18 vezes por minuto, 25 mil vezes por dia. Eu vim aqui para ver, sentir e aprender onde todo esse ar deve entrar em nossos corpos. E vim me despedir de meu nariz pelos próximos 10 dias. No século passado, a crença predominante na medicina ocidental era de que o nariz vinha a ser um órgão auxiliar. A ideia era que, se pudéssemos, deveríamos respirar por ele, senão, sem problemas. É para isso que serve a boca. Muitos médicos, pesquisadores e cientistas ainda mantêm essa crença. Existem 27 departamentos nos Institutos Nacionais de Saúde dedicados a pulmões, olhos, doenças de pele, ouvidos, entre outros. O nariz e as cavidades nasais não estão representados em nenhum deles. Ô, Nicolina, rapidinho. Ô, gente, é porque não está dando para visualizar todo mundo, mas se alguém tiver com o microfone aberto, porque eu acho que tá tendo uns ruídos aí, pelo menos eu estou ouvindo aqui. Aí fechar um pouquinho o microfone, tá? Obrigada. Segue, Nicolina. Ok. Nayak acha isso absurdo. Ele é o chefe da pesquisa em rinologia em Stanford. Dirige um laboratório de renome internacional focado inteiramente na compreensão do poder oculto do nariz. Ele descobriu que essas dunas, estalactites e pântanos dentro da cabeça humana orquestram diversas funções para o corpo, funções vitais. Essas estruturas existem por uma razão, explicou ele. Nayak tem um respeito especial pelo nariz, que ele acredita ser muito mal compreendido e subestimado. E é por isso que ele está tão interessado em ver o que acontece com o corpo que funciona sem ele. Foi o que me trouxe aqui. A partir de hoje, passarei o próximo quarto de 1 milhão de respirações com ligas de silicone bloqueando minhas narinas e fitas cirúrgicas sobre as ligas para impedir que a menor quantidade de ar entre e saia de meu nariz. Respirarei apenas pela boca, um experimento hediondo que será exaustivo e nada prazeroso, mas que tem um objetivo claro. 40% da população de hoje sofre de obstrução nasal crônica e cerca de metade de nós costuma respirar pela boca. Mulheres e crianças são quem mais sofre disso. As causas são muitas, do ar seco ao estresse, de inflamações a alergias, da poluição aos produtos farmacêuticos. Mas grande parte da culpa, em breve aprenderei, pode ser colocada no departamento cada vez menor na frente do crânio humano. Quando a boca não cresce o suficiente, o céu da boca tende a subir em vez de se espalhar, formando o que é chamado de formato de V ou palato arqueado. O crescimento ascendente impede o desenvolvimento da cavidade nasal, encolhendo-a e rompendo as delicadas estruturas do nariz. O espaço nasal reduzido leva à obstrução e impede o fluxo de ar. No geral, os humanos têm a triste característica de serem as espécies mais congestionadas do mundo. Verdade. Não era novidade para mim. Antes de sondar minhas cavidades nasais, Nayak fez um raio-x na minha cabeça, o que rendeu uma visão em camadas de todos os cantos da minha boca. Você tem algumas coisas, comentou ele. Além de ter um palato em forma de V, eu também tinha uma obstrução grave na narina esquerda, causada por um septo gravemente desviado. Meus seios nasais também estavam cheios de deformidades, chamadas colcha bulosa. Super incomum, completou Nayak. Está aí algo que ninguém quer ouvir. Minhas vias aéreas estavam tão bagunçadas que Nayak ficou surpresa
surpreso por eu não ter sofrido ainda mais com as infecções e os problemas respiratórios que tive quando criança. Mas ele tinha certeza de que eu poderia esperar sérios problemas respiratórios no futuro. Nos próximos 10 dias, respirarei apenas pela boca. Vou me colocar dentro de uma espécie de bola de cristal de glucose, amplificando minha respiração e minha saúde, e continuarão piorando à medida que eu envelhecer. Embalarei meu corpo. Gente, vocês estão ouvindo bem a Nicolina? Ou está com Já falha? conhece. Nicolina, Problema muitas vezes. Tá com muita falha, sim. está falhando, Oi? Nicolina. Está falhando. Alguma coisa na sua internet, sua fala tá ou para, ou então ela fica vibrando assim. Viu? Tem mais. Vamos ver se alguém pode continuar a leitura, se alguém tem interesse de continuar. Eu gostaria. Marília? É, Quem? é o que. É o que Para vamos, mim, é. Alguém falou alguma coisa? Oi, Ok. Nicolina. para mim aqui caiu, eu fiquei um tempo sem ouvir você. Ah, é, que ficou. Agora eu vou. Ah, então tá. Então vamos ver Elke um pouquinho aí, continuando a leitura. Depois a gente Certo. vai revezando. Tá, beleza. Tá certo. Ok, fique parado, diz o doutor Nayak. Ele pega uma agulha de aço com uma escova de arame na ponta, do tamanho de um pincel de rímel. Ele não vai colocar isso no meu nariz, vai? Penso, um pouco nervoso. Alguns segundos depois, ele coloca aquela coisa no meu nariz. Assisto através dos óculos de vídeo enquanto Nayak introduz o pincel mais fundo. Ele continua mexendo até não estar mais no meu nariz, não mais passando por meus pelos nasais, mas mexendo dentro da minha cabeça. Aguenta firme, diz ele. Quando a cavidade nasal fica congestionada, o fluxo de ar diminui e as bactérias se multiplicam. Essas É, bactérias. deixa eu falar só uma coisinha, queria abrir só um parênteses para a gente falar sobre que isso aqui me chamou bastante atenção. Por um caso pessoal, assim, né? Eu tô morando num lugar com um clima completamente diferente do meu habitual. Eu morava em Salvador, um clima quente, mas bastante úmido. E da pandemia para cá, eu estou morando em Rio de Contas, que é uma cidade do sul da Chapada Diamantina, a 1.200 metros de altitude, bastante seco, a umidade bem baixa, né? Assim, agora mesmo, esses dias aqui está 20% de umidade. É muito pouco. Então, tenho sofrido muito esses anos com umas crises que, justamente por conta disso, né? Aí fica. Isso aqui me chamou a atenção. Fico obstruída, começo a sentir dor na cabeça, e aí aquela secreção, quando ele diz aqui, quando a cavidade nasal fica congestionada, o fluxo de ar diminui e as bactérias se multiplicam. E é Nossa, interessante isso, e é verdade, é interessante porque a gente percebe, eu faço uns tratamentos bem intensivos, assim, de lavagem do nariz, de tudo, você vê às vezes que a secreção que vai saindo daqui, ela é transparente, mas rapidamente ela fica amarela, sabe? ah, Então eu vi essa questão dele dizer aqui, quando a gente fica congestionada, então o ar diminui, né? A passagem diminui, a gente não percebe muito isso, que a gente respira pela boca e vai dando um jeito, mas essas bactérias se replicam e podem causar infecções, resfriados e mais congestão. Eu acho que é uma coisa assim que o clima mesmo é uma causa dessas questões todas respiratórias que a gente tem, né? Muitas vezes vem pelo clima,
né? Às vezes vem até de questões emocionais da gente, né? Que a gente sempre termina saindo por algum lugar, e às vezes é pelo lugar, o local mais frágil que a gente tem. Mas eu achei bastante interessante ele dizer isso, que eu já tinha percebido isso, que às vezes você está com a secreção bem, é um muco transparente, incolor. E rapidamente, no dia seguinte, sei lá, horas depois, você já vê que está amarelo, né? Então quer dizer que já entrou bactéria, né? As bactérias já começam a se multiplicar ali. Eu achei interessante isso daí. Então, vamos lá, só abrindo esse parênteses. Então segue, El. Que se alguém que quiser fazer algum comentário, gente, tá aberto, viu? Sim. Congestão gera congestão, o que não nos dá alternativa a não ser respirar pela boca por hábito. Ninguém sabe quando esse dano ocorre. Ninguém sabe a rapidez com que as bactérias se acumulam em uma cavidade nasal obstruída. Nayak precisa pegar uma cultura do meu tecido nasal profundo para descobrir. Estremeço quando o vejo torcer o pincel, depois girá-lo, tirando uma camada de muco. Os nervos na parte alta do nariz são feitos para sentir o fluxo sutil de ar e pequenas modulações na temperatura do ar, não hastes de aço. Apesar de ter sido anestesiado, ainda consigo sentir. Meu cérebro tem dificuldade em discernir o que fazer, como reagir. É difícil de explicar, mas parece que alguém está cutucando um gêmeo siamês preso na sua cabeça. As coisas que você nunca pensou que faria na vida, brinca Nayak, colocando a ponta do pincel no tubo de ensaio. Ele vai comparar as 200.000 células dos meus seios nasais com outra amostra daqui a 10 dias, para ver como a obstrução nasal afeta o crescimento bacteriano. Ele sacode o tubo de ensaio, entrega-o ao assistente e, educadamente, pede que eu tire os óculos e ceda o lugar ao próximo paciente. O paciente número 2 está encostado à janela e tira fotos com o celular. Ele tem 49 anos, está muito bronzeado, com cabelos brancos e olhos azuis, como a cor dos Smurfs. Nossa! Está vestindo jeans bege impecável e mocassins de couro sem meias. O nome dele é Anders Olsson e ele voou 8.500 quilômetros de Estocolmo, na Suécia. Assim como eu, ele pagou mais de $5.000 para participar do experimento. Eu havia entrevistado Olsson vários meses antes, quando encontrei o site dele. O site me deu vários motivos para ficar desconfiado. Imagens de mulheres loiras fazendo poses no topo das montanhas, cores neon, uso frenético de pontos de exclamação e fontes chamativas. Mas Olsson não era um personagem irrelevante. Ele passou 10 anos reunindo e conduzindo pesquisas científicas sérias. Escreveu dezenas de posts e publicou um livro explicando a respiração do nível subatômico em diante. Tudo isso amparado em centenas de estudos. Ele também se tornou um dos terapeutas respiratórios mais respeitados e populares da Escandinávia, ajudando a curar milhares de pacientes por meio do poder sutil da respiração saudável. Quando mencionei durante uma das nossas conversas pelo Skype que havia me comprometido a respirar pela boca por 10 dias durante um experimento,
Olson se assustou. Quando perguntei se queria participar, ele recusou. Eu não quero, mas estou curioso. Agora, meses depois, Olson Senta. sente o corpo afetado pelo jet lag na cadeira de exame. Coloca os óculos e faz uma das suas últimas respirações pelo nariz pelas próximas 240 horas. Ai, que horror! Ao lado dele, Nayak gira o endoscópio de aço da mesma maneira com que um baterista de heavy metal lida com uma baqueta. Ok, incline a cabeça para trás, diz Nayak. Uma torção do pulso, um virar do pescoço e o endoscópio entra. O experimento é organizado em duas fases. A fase 1 consiste em tapar o nariz e tentar seguir com a vida. Vamos comer, nos exercitar e dormir como de costume, mas faremos isso enquanto respiramos apenas pela boca. Na fase 2, vamos comer, beber, nos exercitar e dormir como fizemos durante a fase 1, mas mudaremos o caminho. Respiraremos pelo nariz e praticaremos várias técnicas de respiração ao longo do dia. Entre as fases, retornaremos a Stanford e repetiremos todos os testes que acabamos de realizar. Exames de sangue, marcadores inflamatórios, níveis hormonais, cheiro, rinometria, função pulmonar e muito mais. O Dr. Nayak comparará os dados a fim de averiguar o que mudou e se algo mudou, né? Em nosso Sim. cérebro e corpos, à medida que mudamos nosso estilo de respiração. Assustei muitos amigos quando contei sobre o experimento. Não faça isso, avisaram alguns devotos da yoga. Mas a maioria das pessoas apenas deu de ombros. Não respiro pelo nariz há uma década, disse um amigo que sofreu com alergias a maior parte de sua vida. Todos os outros disseram o equivalente a: qual é o grande problema? Respirar é respirar. Será? Olson e eu passaremos os próximos 20 dias descobrindo. Interessante, né? Verdade. É um experimento, né? Nossa, que sofrimento respirar só Pela boca o tempo inteiro, né? Eu acho que Conscientemente, né? Porque quando você respira pela boca, você está entupido, você nem percebe que está respirando pela boca, mas você conscientemente ficar só pela boca deve ser bem complicado. Mas só a descrição que eles dão do experimento já dá uma agonia na gente. É verdade. É. Eu vou passar a bola para uma outra pessoa que minha garganta já está secando. Pronto, já está querendo respirar pela boca você. Vamos. Então, outro voluntário aí para ler. Enquanto aparece o outro voluntário, eu estava lembrando, a Heloísa estava falando da agonia, né? De quando eu fiz alguns exames para o Covid, né? E aquele negócio lembrou muito o experimento, só que a gente imagina aquela agonia que eu sentia só até aqui no fundo da narina, imagina enfiando até lá no fim, uma coisa que é uma escovinha, não é nem um cotonete gigante como é o do Covid, né? Foi dando uma aflição aqui. É complicado, Porque tudo na cabeça é complicado, né? É muito próximo do cérebro, né? E aí tudo parece pior do que o que é. Então, beleza. Então, alguém tem algum comentário, alguma coisa? Vamos poder me seguir? Até agora a gente só está vendo, ele está relatando fatos, né? Então, vamos lá. Se não tiver alguém para ler, eu leio. Posso tentar? Posso? Vamos lá, Elo. Há algum tempo, cerca de 4 bilhões de anos atrás,
nossos ancestrais apareceram em algumas rochas. Nós éramos pequenos nessa época, uma bola microscópica de matéria, e estávamos com fome. Precisávamos de energia para viver e proliferar. Então, encontramos uma maneira de comer ar. A atmosfera era principalmente dióxido de carbono na época. Não era o melhor combustível, mas funcionava bem. Esses nossos antepassados aprenderam a absorver esse gás, fragmentá-lo e soltar o que restava, oxigênio. Nos bilhões de anos seguintes, a Goza. agora a primordial continuou a fazer isso, consumindo mais gás, produzindo mais matéria e excretando mais oxigênio. Então, cerca de 2 bilhões e meio de anos atrás, havia oxigênio suficiente na atmosfera para um catador ancestral aparecer para fazer uso dele. Ele aprendeu a engolir todo o restante de oxigênio e excretar dióxido de carbono, o primeiro ciclo da vida aeróbica. O oxigênio acabou produzindo 16 vezes mais energia que o dióxido de carbono. As formas de vida aeróbica usaram esse impulso para evoluir, deixar as rochas cobertas de lama para trás e se tornarem maiores e mais complexas. Elas foram para a terra, mergulharam profundamente no mar e voaram pelo ar. Tornaram-se plantas, árvores, pássaros, abelhas e os primeiros mamíferos. Mamíferos desenvolveram narizes para aquecer e purificar o ar, gargantas para guiar o ar para os pulmões e uma rede de sacos que removiam o oxigênio da atmosfera e o transferiam para o sangue. As células aeróbicas que antes se agarravam a rochas pantanosas, muitas eras atrás, agora compunham os tecidos nos corpos de mamíferos. Essas células retiravam oxigênio do nosso sangue e devolviam dióxido de carbono, que retomava pelas veias, Retornava. retornava, desculpa, pelas veias e pelos pulmões para a atmosfera, o processo de respirar. A capacidade de respirar de modo tão eficiente e de várias maneiras, consciente e inconscientemente, rápido, devagar e prendendo a respiração, permitiu que nossos ancestrais capturassem presas, escapassem de predadores e se adaptassem a diferentes ambientes. Tudo estava indo tão bem até cerca de 1,5 milhão de anos atrás, quando os caminhos pelos quais inspiramos e expiramos o ar começaram a mudar e fissurar. Foi uma mudança que, muito mais tarde na história, afetaria a respiração de todas as pessoas na Terra. Eu senti essas rachaduras durante a maior parte da minha vida, e é provável que você também sinta. Nariz entupido, ronco, algum tipo de chiado no peito, asma, alergias, etc. Alergia. Sempre pensei que essas fossem uma parte normal do ser humano. Quase todo mundo que eu conhecia sofria de algum problema desses. Mas descobri que esses problemas não se desenvolviam aleatoriamente. Algo os causava. E as respostas podiam ser encontradas em um traço humano comum e simples. Alguns meses antes do experimento de Stanford, fui para a Filadélfia visitar a doutora Mariana Evans, ortodontista e pesquisadora que havia passado os últimos anos examinando a boca de crânios humanos, antigos e modernos. Estávamos no porão do Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Pensilvânia, cercados por várias centenas de espécimes. Cada uma estava marcada com letras e números, e carimbada com sua raça: beduíno, copta, árabe do Egito, negro nascido na África. Havia prostitutas brasileiras, escravos árabes e prisioneiros persas. O espécime mais famoso, disseram,
era de um prisioneiro irlandês que foi enforcado em 1824 por matar e comer colegas de prisão. A idade dos crânios variava de 200 a milhares de anos. Faziam parte da coleção Morton, em homenagem a um cientista racista chamado Samuel Morton, que, a partir da década de 1830, colecionou esqueletos em uma tentativa fracassada de provar a superioridade da raça caucasiana. O único resultado positivo do trabalho de Morton é que os crânios que passou tantos anos reunindo agora dão uma ideia de como as pessoas eram e respiravam. Onde Morton alegou ter visto raças inferiores e degradação genética, Evans descobriu algo próximo da perfeição. Para demonstrar o que queria dizer, ela foi até um armário e tirou um crânio marcado com a etiqueta Percy, de peça, de dentro do vidro protetor. Limpou o pó de osso na manga do suéter de cachemira e passou a unha bem cortada ao longo da mandíbula e do rosto. Essas são 2 vezes maiores do que as de hoje, disse ela com um sotaque ucraniano forte. Estava apontando para as aberturas nasais, os 2 orifícios que conectam os seios nasais à parte de trás da garganta. Ela virou a caveira e ficou olhando para nós. Tão amplas e marcadas, completou ela com aprovação. Evans e seu colega Kevin Boyd, um dentista pediátrico de Chicago, passaram os últimos 4 anos radiografando mais de 100 crânios da coleção Morton e medindo os ângulos da parte superior da orelha ao nariz e da testa ao queixo. Essas medidas, chamadas de plano de Frankfurt e N perpendicular, mostram a simetria de cada amostra, a proporção da boca em relação à face, do nariz ao palato e, em grande medida, a qualidade da respiração das pessoas a quem esses crânios pertenceram. Cada um dos crânios antigos era idêntico à amostra Percy. Todos tinham enormes mandíbulas viradas para frente. Eles tinham cavidades sinusais, né? Expansivas e bocas largas. E o mais curioso, embora os povos antigos não usassem fio dental, escovassem os dentes ou fossem a um dentista, todos tinham dentes retos. Isso é a passagem do ar, né? A passagem do ar, que o ar vai mexendo nos dentes, né? Porque quando ele vai, tudo era grande, né? E a gente foi diminuindo tudo, né? Então, os dentes é tudo torto. A gente conhece várias pessoas que aparelho de dente, né? Problemas respiratórios. É interessante ver essa visão dele, né? Mostrando isso bem detalhado, assim. E como ele Interessante. começa falando da alimentação na primeira infância. Sim, Eu, particularmente, nunca pensei. Mas, como ele falou, comer muita coisa mole, né? Então você não trabalha essa parte, né? o É crescimento interessante. facial avançado e a boca grande resultavam em vias aéreas mais amplas. Assim, é muito provável que essas pessoas nunca tenham roncado nem sofrido de apneia do sono, sinusite ou Sinusite. qualquer outro problema respiratório crônico que afeta as populações modernas. Só um parêntese também para falar sobre minha filha mais nova, Lara, ela tem uma boquinha miudinha. Aí eu tenho uma amiga que ela diz assim, quando Lara era pequenininha, mas como é que come com uma boca tão pequenininha dessa? E tudo em Lara é pequenininho mesmo, né? A boca, os buraquinhos do nariz. Isso é uma coisa que a gente não sabe por que essa evolução levou a isso, né? Que não era assim. Interessante. Aí a boca grande, né? As vias aéreas mais amplas. Aí depois a gente vai diminuindo. Não, Essa- não, será? menina, alguma coisa tem aí, né? A gente vai saber, né? Vamos saber. Não Vamos. sofriam porque não podiam. Suas vias aéreas eram grandes demais para qualquer coisa
para que qualquer coisa as obstruísse. Respiravam com calma. Quase todos os humanos antigos compartilhavam essa estrutura avançada, não apenas na coleção Morton, mas em todo o mundo. E foi assim desde o momento em que o Homo sapiens apareceu pela primeira vez, há cerca de 300 mil anos, até apenas algumas centenas de anos atrás. Evans e Boyd compararam os crânios antigos aos modernos de seus pacientes. Todo crânio moderno tinha o padrão de crescimento oposto, o que significava que os ângulos do plano de Frankfurt e do N perpendicular eram invertidos. Os queixos eram recuados em relação à testa, os maxilares posicionados para trás, os seios nasais encolhidos. Em certa medida, todos os crânios modernos mostravam dentes tortos. Das 5.400 espécies diferentes de mamíferos do planeta, os humanos são os únicos a ter mandíbulas e dentes desalinhados, mordida cruzada e prognatismo, condições formalmente chamadas de má oclusão. Para Evans, isso levantou uma questão fundamental. Por que evoluiríamos para adoecermos? Ela colocou o crânio per si de volta no armário e tirou outro, rotulado de Saccard. Sua forma facial perfeita era uma imagem espelhada dos outros. É isso o que estamos tentando descobrir, disse ela. Gente, hoje a gente vai ficar por aqui. É muita... Elô já estava indo seguindo, não foi? Eu estava, porque eu fui ficando curiosa, embora Tá. dando um pouco, eu já estou sentindo várias coisas no nariz. Mas... Então a gente vai ficar por aqui hoje, foi muita informação importante, né? E alguém tem algum comentário sobre... Vai finalizar aí nesse suspense, né? É isso que estamos tentando descobrir, e aí vai ficar para a próxima semana igual a novela de TV, né? Pois Brincadeira, é. brincadeira. Eu sei. Mas a gente vai ter muitas semanas. Desde o primeiro dia que eu falei, né? A gente vai se ver durante muito tempo, porque esse livro é muito grande. Então, a gente vai ter muita informação também para ficar curioso, né? Para ficar curiosa, para querer saber como é, para esperar a próxima semana, para a gente ver, né? E aprender essas coisas interessantes, como a Elô falou, né? Como é que a gente não sabia que as crianças que comem só coisas pastosas acabam atrofiando tudo isso, narina, né, dentição, né, como também quantas pessoas, quando a gente, olha, aí essa pergunta que ela faz eu achei super interessante. Por que evoluiríamos para adoecermos, né? Se antes não era assim. Então a coisa vai diminuindo, todo mundo tem problema respiratório, todo mundo tem questões nos dentes, na mastigação, né? Então, diga, Marco. É porque eu peguei a mensagem, acho que eu peguei hoje no Ling Mincha, e aí eu estava jantando, eu peguei, né? Parece que vocês já se reuniram. A gente teve a primeira aula foi a semana passada, que a gente fez somente a introdução. E esse livro foi recomendação do Rinpoche, do Tenzin Wangyal Rinpoche. Ele recomendou, e aí a Andrea decidiu que a gente ia fazer essa leitura, né? É um estudo, assim, a gente não sei se a gente pode caracterizar de estudo, porque, assim, eu que estou conduzindo, eu estou fazendo uma leitura, porque também o assunto não é do meu domínio, né? Se fosse o budismo, se fosse algo relativo ao budismo, mas não é um assunto mais abrangente, né? Mas é um assunto técnico, assim. Então a gente vai junto, né? Aqui vai lendo, a gente está fazendo, na verdade, não é nem eu não considero muito assim um grupo de estudos, mas sim uma leitura, né? Estamos fazendo uma leitura conjunta. Por isso que é bom, e que eu abro sempre isso, que todo mundo possa ler, né? Que todo mundo possa, a qualquer momento, comentar, questionar, trazer experiências,
ó, comigo aconteceu isso, é assim, 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 ou com um fulaninho qualquer, outra coisa, né? E Enfim, será que não oi. vai estar conectado com o budismo mais para frente ou é só a parte científica mesmo? Não, no conectação, ele fala aqui mais adiante, porque ele vai falando muito sobre a respiração, né? Claro, que é o livro Respire. E todas essas tradições contemplativas, como Orientais. budismo, oriental budismo, hinduísmo, taoísmo, tudo trabalha com respiração, né? Então, a Uhum. respiração é muito importante. O fato de você respirar consciente, por exemplo, muda tudo, né? Quando você respira consciente, é o que essas práticas trazem a gente, respirar consciente, que a gente, 90%, 100% do nosso dia, a gente está respirando, mas a gente não está consciente da nossa respiração. Então, já está provado que quando a gente respira, fica consciente da respiração, a gente, porque o elemento ar, e através da respiração, movimenta prana, né? Prana, Uhum. lung, né? Ti, como queira chamar, né? Então, quando a mente dirige o prana e o ar e aí a respiração também dirige prana. Então, se você respira em determinado local, você está levando sua atenção para aquele lugar. Então, você está consciente da sua respiração. Então, você está, né? Dirigindo prana para aquilo dali. Então, a gente vai ver aqui diversas formas de respiração. Ele fala isso em algum trecho que eu não me recordo. Eu não li o livro todo, né? Porque não tive tempo hábil para isso. Sim. Então, essa parte aqui eu ainda li, né? Eu li mais um bom pedaço aí. Mas a gente vai descobrir juntos aqui várias coisas, né? Que a gente Legal. vai, né? E sabendo, olhando, essa abordagem científica que ele dá e essas informações importantes, né? O próximo bebê que nascer aí na nossa família, o que é que a gente diz? Não dê aquela potinho, deixa o bichinho mastigar, né? Verdade, verdade. Mas então, só para Diga. esclarecer, o autor ele é um cientista, então. Sim. É, é. Tá, A gente vai ver ciência, mas budismo também é ciência. maravilha. Maria de Lourdes, ok, querida, gratidão também. E- ok, a gente já vai também fechar aqui, viu? Mas pode sair que você tem seu compromisso, tá joia? Então agora a gente vai fazer a dedicação, tá bom? Estão visualizando? Ok. Então vamos fazer a dedicação final. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios, possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Mas não era essa a dedicação, não. Era outra. Mas tá ótimo. Mas está ótimo também. Mas vamos fazer. Quem falou, mas está ótimo? Conceição. Ô, Conceição. Pronto, é essa aqui. A dedicação final vem depois, é porque aquele arquivo ali abriu assim. Vocês estão enxergando aí? Estão vendo aí? Estão visualizando? Tamo. Pronto. Dedicação primeiro, depois vem a dedicação final. É essa aqui. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda dos três corpos. Três portas, corpo, fala e mente. Três reinos, desejo, forma e não forma.
3 venenos, ódio, apego, ignorância. 3 corpos ou dimensões, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Dedicação final. Possa eu alcançar grande confiança nos 3 refúgios, possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das 3 portas. Ao purificar os 3 venenos, possa eu obter os 3 corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Muita noite. Noite.